Olá, profissional contábil, tudo bem? Seja bem-vindo ao PodLegis, o podcast do profissional atualizado. O meu nome é Guilherme Abreu, eu sou advogado e consultor tributário da LegisWeb. Hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais para debater diversos temas da contabilidade, informações e atualizações da área contábil. Hoje eu estou aqui também com a Thaís Balieiro. A Thaís é CEO da LegisWeb, formada em administração e está na frente da LegisWeb auxiliando centenas de contadores diariamente a agilizar decisões seguras. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pela participação, pela presença. A LegisWeb está no mercado há 16 anos. Hoje nós somos especialistas em soluções tributárias na área federal, contábil, trabalhista e comércio exterior. Hoje a gente está aqui também com o Pedro Neri. Ele é um super convidado e é um dos principais nomes do cenário contábil brasileiro, especialista em contabilidade consultiva. Ele é conhecido por ensinar contadores a transformar seus escritórios em negócios lucrativos, deixando de lado a contabilidade tradicional, focado em obrigações fiscais e passando a atuar em formato mais estratégico. Ele comanda cursos, imersões, feiras, mentorias e ajuda profissionais contábeis a aumentarem o seu faturamento diariamente. Seja muito bem-vindo, Pedro, e que currículo, hein? Prazer estar com vocês, Thaís, Guilherme. Muito feliz de ter vocês, LegisWeb, dentro do movimento Contabilidade Consultiva, empoderando os contadores a crescerem. E eu adoro o slogan de vocês, gente, agilizar decisões seguras. Sim. Olha só que poderoso. Então, que bom bater esse papo com vocês. Muito bacana. Eu queria entender um pouquinho de vocês dois, como foi esse start no mundo contábil, o que trouxe vocês para a contabilidade, como foi o início da história de vocês no mundo contábil. Legal, vamos lá. Eu estou nesse mundo contábil, em contato com o contador desde 2008 e eu pude perceber uma transformação nesse segmento, né? O contador, além das obrigações da contabilidade, hoje ele ganha um novo posicionamento, que é o contador consultivo. Ele é um parceiro estratégico do empresário, né? Eu vejo que a profissão, eu identifico bastante com o perfil do contador, que é o analista executor, né? Então, o contador, hoje ele ganha um novo posicionamento no mercado e a LegisWeb, desde o momento que eu assumi, eu consegui ver que a complexidade da legislação, ela traz uma oportunidade para o nosso segmento, né? Tanto para o contador como para o consultor tributário e para o nosso segmento. Então, trazer soluções inteligentes através de IA para diminuir essa complexidade é um ganho que nós temos no mercado. Muito bom. Impressionante como a gente tem nessa conexão, né? Vocês preparam o contador para ser um consultivo, para ser um contador que ajuda na gestão das empresas, levando decisões seguras. A gente prepara o contador para crescer, para vender, para poder gerenciar melhor a sua empresa, e por isso a gente tem essa sinergia tão grande. O meu começo na contabilidade, ele foi porque eu fui salvo por um contador consultivo. Eu, minha empresa, minha família, fomos salvos. Nós tínhamos uma empresa que era uma contabilidade específica para condomínios. Essa empresa era liderada pelo meu pai, contador, mas não fazia a própria contabilidade, não fazia uma boa gestão na empresa, e essa empresa cresceu rápido, bagunçou rápido e quase quebrou por uma desorganização financeira. E ela foi salva pela intervenção de um contador, e esse contador ele implantou uma gestão financeira profissional na nossa empresa, ele implantou análise de informações financeiras, contábeis, ensinou a gente a fazer uma boa gestão, e a gente salvou aquele negócio que estava na beira do precipício, graças à intervenção de um contador, não um contador comum, mas um contador consultivo, um contador que ajudava na gestão. Sim. E depois desse processo, nós decidimos que a gente iria ajudar outras empresas a também terem uma gestão melhor através desse contador consultivo, e foi quando a gente criou a nossa empresa de contabilidade e começamos a crescer rápido, graças a esse posicionamento. Eu fui para a área comercial, eu comecei a criar esse método de crescimento, de vendas, de atração, de conversão de clientes, e eu comecei a ser chamado por empresas do mercado contábil para contar como a gente fazia isso, por que a gente crescia tão rápido, como a gente fazia para atrair novos clientes. Eu comecei a fazer aos poucos palestras para contadores, palestras online, em eventos, e daqui a pouco teve uma demanda enorme de contadores falando: Pedro, eu quero aprender a vender como você vende, eu quero aprender a me posicionar como consultor, eu não quero ser visto como mal necessário, eu quero que as pessoas valorizem meu trabalho. E ficou claro para mim que a minha atuação deveria ser guiando os contadores nessa transformação dessa contabilidade consultiva. Então, há 7 anos, nós empoderamos contadores para o crescimento, e a gente faz isso graças ao apoio de empresas como vocês, que estão com a gente no movimento Contabilidade Consultiva. Nossa, muito bacana. Eu que tenho uma atuação consultiva, que atendo contadores, tirando dúvidas sobre a legislação, porque a legislação
legislação brasileira é muito complexa, né, Pedro? E cada vez mais eu entendo ali que antes a ligação era muito direcionada, o e-mail era muito direcionado, a dúvida era questões da legislação. E agora, através das dúvidas da legislação, eu entendo que as dúvidas elas estão mais cada vez com uma abordagem mais de planejamento tributário, né? São visões mais estratégicas do contador para orientar ali seus clientes, para tributar mais, para indicar um regime diferenciado, né? E eu vejo muito que a sua abordagem está muito voltada para isso, uma questão mais consultiva e estratégica do contador. Você pode explicar para a gente um pouco da importância do contador parar de só entregar obrigações acessórias e emitir guias e ter um posicionamento mais estratégico consultivo? Excelente questão. Primeiro, na ótica do empresário, por que ele precisa de um contador consultivo? Porque todo empresário quer ter mais lucro e liberdade, quer ter mais dinheiro no bolso, quer ter qualidade de vida com a família, quer poder construir um patrimônio, quer deixar um legado, e para isso ele precisa ter uma boa gestão. Ele precisa dominar seus números, ele precisa ter bons processos. Para isso ele precisa economizar. E um dos principais gastos que uma empresa tem são com tributos, com o Estado. Ele precisa pagar menos impostos dentro da lei. E para tudo isso que eu falei, um contador pode ser o melhor profissional para ajudá-lo. Sim. Porque o contador é o profissional, é o empresário que cuida de empresários, o contador é o empresário que domina os números, é aquele que tem a confiança do empresário, do seu contratante. Então, para o empreendedor, é muito melhor ter do seu lado um contador consultivo, que ajuda a ganhar o campeonato, do que ter do lado só um contador despachante do governo, que está ali só para cumprir tabela. Então, na ótica do empresário, a contabilidade consultiva é o guia, é o mentor desse empresário para ele ter mais sucesso, ter mais lucro e ter mais liberdade. Agora, na ótica do contador, a contabilidade consultiva é para ele ser mais feliz. Porque o contador não estudou 4 anos de faculdade, pós-graduação, curso, para ser um preenchedor de formulário, de guia. O contador merece muito mais. O contador merece ter uma vida mais próspera, ele merece ganhar mais dinheiro, ele merece ter mais reconhecimento. Ele não está aqui só para ser um fiscal do governo, muito além disso, ele está aqui para levar prosperidade para as pessoas. Então, a contabilidade consultiva, ela busca ressignificar o papel do contador. O contador deixar de ser visto como um mal necessário e passar a ser visto como realmente um agente da transformação e do sucesso das pessoas. Então é por isso que a contabilidade consultiva é tão impactante e hoje um movimento que reúne mais de 100 mil contadores em todo o Brasil. Legal. E a gente empodera contadores para crescer. Legal. Quando eu comecei a minha carreira como consultor na Leis Web, a Thaís sempre prezou por essa questão de sermos especialistas em determinados assuntos, né? E nunca trazer essas questões mais generalistas. E eu acho bacana a política da empresa em trazer essas questões. Thaís, se quiser falar um pouco para a gente do seu time de especialista, a necessidade de criar especialista para atender o contador em um formato melhor, se quiser expor um pouco como isso é importante para a formação do seu time, acho legal para o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui. Legal. Hoje a Leis Web ela preza por consultores, né, especialistas e com tempo de casa. Porque a gente enxerga que as nossas consultas ali no dia a dia, elas são cada vez mais estratégicas, mais complexas. Então, eu tenho que ter consultor preparado para atender esse movimento novo do contador, né? Hoje, quando a gente analisa ali a quantidade de consultas que tem e o tempo de atendimento, ele é cada vez mais longo. Tanto que a nossa forma de atender é uma consultoria mais humanizada, é uma consultoria com especialista. Então, hoje, o nosso consultor, ele não tem tempo de atendimento. Ele fica ali com o contador o tempo que for necessário, porque a gente sabe que não é uma resposta rasa, é uma resposta profunda, com embasamento legal, né, com direcionamento. Nós ajudamos o contador a tomar decisão segura. Então, nós não podemos ser raso na resposta, nós temos que ser aí profundo e bem técnico, né? Necessário. Nos dias de hoje, com tantas mudanças, com tanta complexidade, ter segurança na decisão é muito importante, por isso que os contadores precisam conhecer a Leis Web para ter um parceiro estratégico para tomar as decisões. Isso mesmo. Legal. Eu sou um fã seu, estava até assistindo uma live na segunda, acho muito bacana isso, e eu sempre vejo o seu público, que você está ali ajudando o contador ali a ter questões mais estratégicas, a aumentar seu faturamento, etc. Você poderia falar para a gente a importância do contador contar com alguns parceiros, como a Leis Web, por exemplo, na hora de desenvolver ali as suas atividades diárias, porque hoje em dia são mais de 60 publicações diárias, né, em todo o território brasileiro a respeito de legislações tributárias. Empreender na contabilidade nunca foi tão desafiador quanto é hoje.
porque você é obrigado a lidar com tecnologia, o contador lida com uma série de sistemas, como é o SPED, né, o Sistema de Escrituração Digital, através do social, das notas fiscais, das obrigações acessórias, a complexidade do cliente, do empresário contratante, a complexidade de lidar com pessoas, com processos. E você só consegue ter sucesso na contabilidade se você tiver bons parceiros do seu lado. Não dá para fazer sozinho. Foi o tempo que contabilidade era um negócio artesanal, que você fazia aquilo sozinho e você dava um jeito. Você precisa estar bem acompanhado das empresas certas. E ter um parceiro como a LegisWeb do lado é fundamental para você ter segurança nas decisões. Não dá para a gente contar só com o conhecimento dos nossos colaboradores. Nem sempre os nossos colaboradores estão prontos para atender a complexidade dos nossos clientes. A gente precisa ter um consultor técnico capaz de direcionar nosso time para a gente dar orientação de qualidade. E eu acho que, em grande escala, as empresas contábeis devem cuidar do high touch, do alto toque, e ter parceiros para cuidar do high tech. Vocês são parceiros de alta tecnologia, que traz inteligência de negócio, utilizando a inteligência artificial, que é o que há de mais avançado no mercado contábil, para empoderar esse contador, para dar o seu melhor no seu high touch, no alto toque, no relacionamento, no convencimento. Então, é por isso que é tão importante os contadores terem parceiros como a LegisWeb do lado. Entendi, bacana. E também queria ver assim, quais são os maiores mitos que os contadores, que a contabilidade, né, mais desenvolvida consultiva tem ainda, a respeito que ingessa esse contador a não ter essa abordagem mais empreendedora consultiva? Olha, boa pergunta essa. Existem vários mitos envolvendo o contador, né? O contador, Pedro, o contador consultivo, por exemplo, uma falácia, né? Uma coisa que a contabilidade consultiva ela já é uma redundância, porque a contabilidade por si só ela é consultiva. É consultiva, né? Sim. E quando você olha para a contabilidade enquanto ciência, isso faz todo sentido. A contabilidade ela existe para acompanhar as mutações econômicas, financeiras e patrimoniais das entidades. Então, a contabilidade ela sempre serviu para tomar de decisão. A contabilidade consultiva não se trata da ciência contábil, se trata da postura do contador. Este contador, que nas últimas décadas ele foi sequestrado pelo governo de ter que cumprir uma série de obrigações acessórias, cada vez mais pesadas, usando tecnologia. Então, quando eu comecei a empreender na contabilidade, 24 anos atrás, a gente tinha lá a nota fiscal na mão, e tinha que digitar aquilo ali no computador, e você tinha livro de entrada, livro de inventário, você tinha uma série de processos manuais que não existem mais, eles são todos automatizados hoje. Então, você trouxe tecnologia não para facilitar, mas para aumentar o peso. Está muito mais desafiador hoje em dia lidar com a contabilidade, com as obrigações acessórias, porque o Estado ele usa a tecnologia para aumentar a malha fiscal. Então, ter a contabilidade consultiva não se trata da ciência contábil, mas se trata da postura do contador, dele não só cumprir a obrigação com o governo, mas ir além, ajudar o empresário a ter mais sucesso. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês ajudando contadores e dando essa consultoria técnica, que é uma marca registrada de vocês. É sinal que o contador está se transformando em consultor. Deixou de ser uma pergunta rasa e em que artigo está isso aqui, para uma pergunta de negócio. Como é que eu faço o meu cliente pagar menos impostos dentro da lei? Como é que eu faço o meu cliente para cumprir essa obrigação e ter segurança? E a contabilidade consultiva, um dos mitos é esse, que a contabilidade já é consultiva, enquanto o empreendedorismo contábil não era consultiva. A gente já tinha contadores consultivos há muito tempo, mas enquanto movimento de uma consciência coletiva de que os contadores precisam se reinventar, esse é um movimento que surgiu principalmente com a chegada da contabilidade online. A contabilidade online foi o grande bicho-papão que trouxe aquela insegurança que fez os contadores se reinventarem. Então esse é um dos mitos que a gente já está descortinando nos últimos anos. Já está sendo derrubado, né? É isso aí. Exatamente. Isso é uma coisa que a Thaís sempre prega, que é esse movimento que está acontecendo na contabilidade. Ela sempre fala pra gente, na hora de responder consulta, de desenvolver uma ferramenta, é uma questão bacana essa evolução que o contador está tendo. Em cada vez mais ser mais estratégico, planejando, etc. Não sei se você quer falar um pouco disso, que você já fala a respeito desse movimento que vem acontecendo na contabilidade, Thaís. Então, eu vejo que assim, hoje a gente não tem outro caminho, né? O contador não tem um outro caminho a seguir. Ou ele se torna consultivo e estratégico para ajudar o empresário, e ali é algo que o empresário ele acaba se sentindo seguro. Com relação à questão tributária, a tributação da minha empresa, tá tudo, eu confio, tá seguro, né? E aí o empresário ele consegue destinar ali o dia a dia dele, as rotinas dele, a um outro ponto. Isso é importante. Quando eu vejo que o contador, falando como empresário, é uma figura de autoridade, uma figura de confiança, de segurança. O empresário tem que ter isso, ele tem que ter esse contador parceiro, né?
Ah, bacana. Realmente, eu acho que faz a diferença porque o contador ele tem inúmeras preocupações dentro do seu escritório, né? Além de auxiliar e fazer um efetivo auxílio, ele também tem que preocupar com questões como marketing, como entrega de obrigações, como administração do próprio escritório. Então, assim, o suporte que eu sempre tento oferecer quando ele chega até nós, quando ele é o nosso cliente, é tentar facilitar a vida dele. Olha, saiu um regime tributário novo, tem informações aqui, a gente está sempre publicando um boletim diário. Então, é algo que está sempre sendo publicado ali e atualizado em tempo real, né? O contador hoje, se ele precisa ver uma atualização do dólar, ele pode consultar a nossa plataforma, que é atualizado 2 vezes por dia, por exemplo, né? Então, a gente consultor, a gente Legislab como empresa, nós temos essa preocupação em trazer a informação já devidamente desenrolada e apresentada para o contador, né? E para que ele faça ali o movimento do que é mais estratégico, o que é menos oneroso para ele ali quando ele faz uma consulta. Então, todas as consultas são muito bem motivadas, todas as ferramentas expõem dashboards, dados em forma muito bem informativa para que ele pegue aquilo e faça uma análise para quando ele chegar no seu cliente, ele fala, olha, tem aqui um regime tributário novo, tem aqui um benefício que aplica a sua operação, ou não, então vamos se preparar nessa forma para a reforma que já está aí, por exemplo. E uma das maiores perguntas que eu recebo é, o que muda com a reforma? Quem ganha, quem perde? Vão tributar mais? Realmente vai diminuir as obrigações acessórias? Né? Algo que o contador já quer saber ali de imediato e a gente está se preparando para isso. Não sei se essas demandas chegam para você a respeito da reforma, o Pedro pode falar um pouco mais, né? Que tem contato com inúmeros contadores aí, diariamente. Todos os dias a gente recebe contadores preocupados com a reforma tributária, e eu fico preocupado em ver isso porque a maioria deles em nível de consciência muito baixo. Às vezes alguns deles entrando em negação, falando, Pedro, eu acho que a reforma tributária não vai passar não. Poxa, como não vai passar, meu amigo? A Constituição já foi alterada, existe uma lei complementar 214 que regulamentou ela, nós já temos as portarias abaixo regulamentando códigos e notas fiscais, obrigações sendo criadas, ela já foi aprovada. Outros contadores falando, não, Pedro, eu acho que vai adiar. Como vai adiar? O prazo está na Constituição, as coisas estão acontecendo no tempo certo. Então eu fico bem preocupado com o nível de consciência dos contadores. Eu acho que a gente teve no Brasil muitos anos os contadores ficando mal acostumados de dar o jeito em cima da hora, desde a declaração do imposto de renda que manda em cima da hora, porque o cliente também manda em cima da hora, o e-social que foi uma correria danada, e em cima da hora deu, mas as pessoas não têm ainda consciência de que a reforma tributária não é uma obra que a gente faz sozinho nas nossas empresas contábeis. A gente vai precisar obrigatoriamente mover o empresário. É diferente do e-social, que a gente praticamente fez tudo por conta própria. O bloco K, FDR, FR 4000, tudo são obrigações acessórias que o contador mexe, atualiza o sistema, aprende formulários novos, conceitos novos e aplica sozinho. Agora, a reforma tributária não dá para ser sozinho, porque ela é mais do que tributária, ela é econômica, ela é financeira. Sim. E isso vai exigir mudanças no empresário. Então, eu fico bem preocupado com o nível de consciência dos contadores, e que bom que eles têm parceiros como vocês que ajudam a gente a educar o mercado contábil e dar suporte para que eles possam estar mais preparados. A gente tem muito essa preocupação em sair lei nova, vamos montar ali um comentário a respeito do assunto, vamos fazer material, vamos fazer vídeos em tempo real, entende? Hoje a nossa plataforma, o nosso canal no YouTube da Legislab tem uma coletânea de vídeos que explica desde a emenda constitucional toda essa movimentação que acumulou na reforma tributária, que acumulou na Lei Complementar 214 de 2025, né? Então a gente tem essa preocupação de trazer informação para o contador. Você, como influenciador digital, como pessoas que têm contato com o contador todo dia, o que você pode trazer de dicas para o contador se preparar para essa implementação, esse período de transição da reforma? O que você daria assim, de dica para esse contador se preparar? A primeira dica é priorizar. Não dá para negligenciar esse assunto. A reforma tributária é obrigatória. E se você não se preparar, algum outro contador mais corajoso que você vai preparar na tua frente vai tomar teu cliente. Então não é a reforma tributária por amor, é por medo. Se você não se preparar, alguém vai tomar teu cliente. Porque em algum momento seu cliente vai ter consciência, caramba, vai ter que mudar aqui minha precificação. Uma vez que os tributos, CBS e IBS são por fora, eu vou ter que mudar aqui meu regime tributário, eu vou ter que comprar de fornecedores com novo regime tributário. A hora que esse empresário tomar consciência dessas mudanças e chegar à conclusão de, caramba, meu contador não me falou nada sobre isso, acabou o vínculo de confiança. Ele vai chegar na seguinte conclusão: minha contadora não está pronta para me atender mais. Desatualizada. Ela está desatualizada. E contabilidade é um contrato de vínculo de confiança. Exatamente. No momento que existe quebra de confiança, acabou a relação.
Ou seja, se preparar para a reforma tributária precisa ser uma prioridade para os empresários contábeis. Não dá para negligenciar, não dá para esperar que o setor fiscal vai cuidar disso. Meu setor fiscal vai ser atualizado. Não vai. Ele precisa você, dono da empresa contábil, se posicionar nessa direção, entender a parte que cabe a você, porque existe sim a parte do funcionário, que entender o código, que entender a apuração. Existe a parte que os nossos colaboradores vão fazer. Mas e a tua parte que é de educar o empresário? Se não for você, não vai ser a tua equipe que vai educar. Então, ter essa consciência é muito importante. Uma vez que você tem consciência e comprometimento de fazer, é você estar do lado de parceiros corretos. Ter parceiros como a LegisWeb que vão ajudar você com a parte metodológica, informações, direcionamento. Não faz sentido estar sozinho. Estar sozinho é muito perigoso, custa caro ficar sozinho. Então, ter um parceiro como vocês do lado é muito importante. Bacana, bacana. Bacana porque eu, como um consultor que estou dentro da LegisWeb, é muito legal a abertura que a empresa me dá para ter contato diretamente com nossos clientes. Sempre em ouvi-los, entender qual que é a demanda, se ele precisa de um posicionamento novo, como que eu faço para poder atendê-lo. Então, isso é uma preocupação que a gente como empresa tem. A gente não está ali só para cumprir o meu papel de consultor, de chegar, de ler a legislação, de fazer algumas publicações, de resolver consulta. Eu estou preocupado em saber quem está na ponta, quem é o meu cliente final ali, como eu posso ajudá-lo de uma maneira mais efetiva, como eu posso deixá-lo preparado, né? Isso ali é uma das questões que a Thaís também sempre prega nas nossas reuniões e que é muito interessante. E a respeito da reforma, acho que a Thaís pode explicar um pouco melhor, né? Você que está à frente, de como a gente está se preparando para poder atender essa parcela de contador que está preocupada, que está desatualizada ainda, ou quem já está atualizado e precisa de ferramentas técnicas que tenham uma aplicabilidade mais efetiva para orientar seus clientes a respeito de regime, de recolhimento, nesse período de transição. Se você quiser falar um pouquinho. Legal, vou falar assim. Hoje a LegisWeb, ela... que se trata de legislação tributária, nós somos autoridade, né? Então, internamente, nós temos um grupo de estudo com os nossos consultores tributaristas, onde eles se reúnem com uma certa frequência para que eles debatem os assuntos da reforma. E a fonte do debate, muitas vezes, também são perguntas que os nossos próprios clientes fazem, né? Então, ali, quando eles se encontram para falar da reforma tributária e trocar ideias, ali a gente consegue ter insights, criação de conteúdo, né? É uma mesa redonda entre os consultores. Então, isso é bem gratificante e gera um crescimento para a LegisWeb. Então, a gente está se preparando. Fora isso, a gente também está sendo mentorado pela equipe do Felipe Guerra, né? Temos ali o Felipe Guerra mentorando a gente da reforma tributária também. Então, é bem legal. Hoje, especialmente hoje, nós colocamos na nossa plataforma o nosso portal da reforma tributária. Então, se acessar a LegisWeb, vai estar novidade, galera. Vai estar ali, reforma tributária dentro desse portal. Nós temos conteúdo super rico. Nós temos tendências da reforma tributária, e-book, temos uma série de vídeos, comentários, perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas, elas são bem ricas, porque são perguntas e respostas baseado na nossa consulta, né? Então, o que o cliente pergunta para a LegisWeb, a gente transforma ali em perguntas e respostas e transforma em comentário, né? E, então, temos o cronograma da reforma tributária também. Então, essa parte aí, nós temos um portal vivo, que vai ser vivo por muitos anos, né? Onde nós vamos estar atualizando tudo que está acontecendo da reforma tributária. E a LegisWeb, ela tem um atendimento humanizado. O que é isso? Nós gostamos de ouvir o nosso cliente. Então, nós tivemos uma oportunidade numa feira de negócio ano passado, onde um cliente nosso, ele nos procurou ali no nosso stand, né? Ele é do Grupo Prime, o CEO do Grupo Prime, e ele nos procurou e falou assim, olha, eu estou sentindo uma necessidade onde eu preciso de um simulador da reforma tributária. Se vocês quiserem, eu posso ser ali o parceiro de vocês, passarem o lado, a dificuldade do contador, para vocês criarem uma solução. Isso o ano passado, né? Então, nós fizemos algumas reuniões ali com nossa equipe de desenvolvimento e nossa equipe técnica e nós criamos o simulador da reforma tributária. Isso foi ouvindo um cliente numa feira de negócios, né? E é onde a gente, nesse momento, a LegisWeb está preparando a parte de divulgação do simulador da reforma na feira. Então, estamos prontos.
Então vem uma baita novidade no Contabilidade Consultiva ao Vivo, né? Sim. O bacana, eu que participei do processo de criação, é justamente essa oportunidade de conhecer o nosso cliente, entender qual é a dor dele e como eu posso melhor atendê-lo. Então, no desenvolvimento, eu falo, olha, ele precisa disso, disso e disso. Essas são as dores que a gente precisa solucionar, entendeu? A gente não, nós como empresa, a gente não pensa só em formatar algo sem ouvi-lo antes. Sim. Então, teve esse feedback, teve as dores, as preocupações que esse cliente tem em manter o escritório dele atualizado. Hoje ele atende mais de 700 empresas. Então você imagina fazer reunião com cada empresário, explicar o que está mudando em relação à reforma, qual que é o cenário. Imagina o Simples Nacional, por exemplo, que tem a possibilidade de fazer o recolhimento de IBS e CBS por dentro ou por fora. Como que eu vou orientar o meu cliente em qual que é o formato, qual que é a forma, a opção que ele deve ter? Né? Isso é algo que vai acontecer para agora, né? E aí a gente ouviu, debateu e a gente criou a ferramenta, né? Eu trago aqui em primeira mão para você que é ouvinte, como ela já está ficando. Ela já está em uma parte de teste, a gente já está testando ela. Trouxe aqui umas imagens que é bem interessante para mostrar a respeito disso. Ela é um simulador, não é só uma calculadora, tá? Ela vai estar vinculada a uma plataforma nova, onde o escritório de contabilidade, quando ele acessa, ele vai ter acesso. Se ele não está atualizado ainda, é um profissional novo no escritório, por exemplo. Ele chegou ali no escritório e ele precisa se atualizar com relação à reforma. Vai ter uma coletânea de vídeos, um material escrito para ele ler e se atualizar. E aí aqui ele consegue captar as informações do cliente dele aqui no nosso simulador. E esse simulador eu faço um preenchimento de um cenário. Como seria, vamos supor, eu sou um Simples Nacional, por exemplo. Eu quero saber quanto eu vou tributar recolhendo por dentro e quanto eu vou tributar recolhendo por fora. Então eu posso pegar esses valores e preencher manualmente a respeito disso do Simples Nacional. Se for uma empresa do regime normal, eu tenho a possibilidade de importar o meu SPED fiscal e alimentar essa ferramenta. Então olha a praticidade disso. Então para o contador isso é muito legal, porque em uma reunião com o empresário ele consegue apresentar esses cenários, esses dashboards, ele consegue imprimir e pegar esses valores impressos e entregar ali para o cliente dele. Então a gente pensou tudo em um formato de uma plataforma nova, né? Demonstrando aqui, tem aqui um sprint de como vai ficar. Eu consigo colocar o KNAI da minha empresa. Isso é bem interessante para trazer todas as tributações federais, estaduais nesse período de transição. Quanto que eu recolho de IBS, quanto que eu recolho de IS. IS aqui, o imposto seletivo no caso de algumas empresas, por exemplo, a gente já fracionou isso. Então, de acordo ali com a origem, a atividade que essa empresa desempenha, a gente já vai trazer essa demonstração que é bem interessante. Aí aqui você consegue, por exemplo, trazer ali o nome fantasia, razão social, os dados dessa empresa para ficar gravado nesse cenário. Então, você tive uma reunião hoje com um determinado cliente, vou ter uma outra daqui a 2 semanas. Quando eu voltar, o cenário que eu fiz naquela reunião anterior vai ficar gravado. Então, não preciso se preocupar com isso, porque tudo vai estar integrado nessa plataforma nova que a gente vai lançar, tá bom? Aí aqui são todas as informações que são preenchidas. Legal que já tem o campo aqui, que alguns campos eles já vão ser preenchidos automaticamente de acordo com o KNAI da minha empresa. Então as alíquotas estipuladas, o regime diferenciado que já está sendo tratado na Lei Complementar 214, ele já está analisado, já vai estar constando aqui, tá? As reduções, que eu acho isso bem bacana. E dentre outras categorias, outros impostos que também, porque ele é um planejador. Então aqui a gente não está falando só de reformas, tá, Pedro? A gente está falando de impostos trabalhistas, a gente está falando de um planejador como um todo de tributação de determinada empresa. Então essas informações, ela já vai constar. Então a gente já tinha uma ferramenta que era um planejador, tá, tributário, justamente pro cliente utilizar e dar um cenário com menos tributação, e a gente integrou isso para o período de transição da reforma. Então é uma ferramenta muito potente e indispensável. Indispensável ir para esse período de transição para um contador que está atualizado, utilizar na hora de orientar os seus clientes e trazer dados impressos, dados reais. Tá? A gente trouxe essa preocupação em trazer dados reais para o cliente. E aí
Aqui é uma exemplificação, por exemplo, de dashboard, de como vai ficar essa apresentação, tá? Ela já está pronta, está em período de testes, essa ferramenta, e ela é muito robusta e vai ser muito útil no dia a dia do contador que está preocupado com a reforma. Não só a ferramenta, que é a calculadora com o planejador, mas a plataforma da LegisWeb como um todo. Então a gente pensou, a gente precisa de uma página, a gente precisa de um site, de um espaço onde eu consigo unir tudo. Se eu sou um contador que eu estou com dúvida hoje em como vai ser o período de transição, tem um calendário, tá? Preciso de normas, tudo que foi publicado até hoje, vai estar tudo exemplificado ali para abrir com um clique, né? Tenho dúvida, tenho ali um auxiliar, um contador novo que eu contratei, eu preciso atualizá-lo, em vez do contador se preocupar em ter que pagar um curso, tem vídeo da própria LegisWeb, que é uma informação segura e confiável a respeito do tema. Então, posso colocar ele ali, ao assinar ali, ele vai ter todas essas disposições juntas em um lugar só. Então a nossa missão é facilitar o dia a dia do contador, porque ele tem inúmeras outras preocupações. Agora eu quero ouvir sua opinião ali, de acordo com o que eu demonstrei. Você que tem um olhar ali mais consultivo, mais prático, né? Como que você acha que pode ajudar o contador todas essas disposições? Você acha que faz sentido? Olha, muito feliz de ver essa plataforma, porque é algo que todo empresário contábil vai precisar. Toda empresa vai precisar fazer planejamento tributário e veja só, por vários anos seguidos. Uma vez que a reforma tributária ela é gradual, alguns tributos são substituídos ao longo do tempo, então a partir de 2026 todas as empresas vão ter que fazer planejamento tributário todo ano. Talvez faz sentido a empresa se manter no Simples Nacional original, em 2027, 28, 29, opa, caramba, em 29 já não posso estar mais, vou ter que ir para o regime regular apurando CBS e IBS por fora. Ela vai precisar dessa adesão sendo direcionada. Não dá para fazer essa conta de olho. Não dá para fazer essa conta no caderninho. Precisa de tecnologia. Precisa de tecnologia, sim. Então, fico muito feliz de ver a LegisWeb avançando, de trazer esse planejador pronto para a reforma tributária. Muito orgulhoso de saber que isso vai ser anunciado e apresentado lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo, nosso evento presencial, e que vocês são dos nossos principais expositores. E você, contador, é muito importante você estar diante dessas tecnologias e utilizar essas tecnologias ao seu favor. Porque se você não fizer isso, algum outro contador mais corajoso que você vai fazer. Então, que bom que vocês estão prontos para ajudar. Legal. Foi bacana participar um pouco bem próximo, né, junto com o desenvolvimento, levando ali o conhecimento técnico e traduzindo-se em tecnologia para ter aplicabilidade prática. Após ouvir esse contador, a gente apresentou a proposta para ele, como que ia ficar. Até estava junto, não sei se você quiser falar um pouquinho a respeito de como foi essa apresentação, né? Porque você trouxe a demanda, trouxe ali a dor do contador e a gente veio com a resposta. Se quiser falar um pouco a respeito, como foi? Esse nosso cliente, ele é um contador bem assim... desenvolvido, ele tem bastante tecnologia, ele trabalha com BPO financeiro e ele fala, eu estou preparado para ganhar o mercado. Ele não vê a reforma tributária como um desafio, ele vê como um mar azul. Ele falou, eu sei que tem muitos contadores que não vão fazer e vai vir tudo para mim e eu vou crescer, né? Foi bem assim que ele falou. Ele tá super animado, então ele falou, eu estou com vocês, eu ajudo vocês, e a gente teve algumas conversas para ele testar e vai e volta, então foi muito positivo tá com esse cliente. Eu tenho certeza que ele vai estar lá no CCAV. Que ele vai passar lá e a gente vai mostrar para ele como ficou. É muito bacana, quando você pega ali um profissional que é super atualizado. Eu, muitas vezes, quando chega uma consulta de uma pessoa que é atualizado, eu gosto muito de trocar uma ideia, porque é um aprendizado mútuo, né? Porque ele tá mais na ponta da lança, tá fazendo a entrega das obrigações acessórias, tá ali vendo inúmeras coisas, eu tô mais voltado para a legislação e para orientação, mas essa troca de ideias é algo que me cativa muito. Alguns desafios, às vezes, uns entendimentos que são muito complexos, né? Por exemplo, a questão das transferências, né, entre matriz e filial, que foi algo que causou um rebuliço, porque a contabilidade tem muito disso. De vez em quando ela tem aquele assunto que fica lá no top, todo mundo tem dúvida, você entra nas redes sociais só dá isso, e aí é muito legal ali os debates a respeito disso, né? Hoje o que está em voga é a reforma, mas já foi transferência, já foi combustível monofásico, e a gente vai acompanhando essas disposições de tudo que está na legislação, e às vezes você pega um profissional que está muito aplicado, que tem muitas ideias, que tem debate, que chega com uma carga de legislação muito grande. É muito interessante debater tudo isso e ver o quanto que ele que ele tem essa preocupação. E esses profissionais, eles estão no mercado e eles aproveitam todas as oportunidades, Aproveita as ondas, né? Aproveitam todas as ondas. Então é aquele
aquele profissional que não dorme, que ele tá antenado, que ele tem essa preocupação em demonstrar para o mercado que ele está capacitado e o que aparecer para ele vai abranger, né? Isso é interessante e estratégico, né? Total, e veja que existem contadores que enxergam oportunidades nos desafios. São esses os contadores que mais crescem e ganham dinheiro. Por outro lado, existem contadores que veem nos desafios, barreiras, limitações, e esses são os contadores que vão ficar pelo caminho. A grande questão é que tipo de contador você quer ser, né? Você que está nos assistindo. Você quer ser um contador que vai crescer com a reforma tributária ou você quer ser um contador que vai sucumbir? A decisão está com você. E essa decisão passa por você não estar mais sozinho. Sim. Diante de tantas mudanças, com tantas possibilidades, estar sozinho é a pior decisão que você pode tomar. Você precisa estar bem acompanhado de parceiros estratégicos como a LegisWeb, bem acompanhado de outros empresários contábeis como o seu cliente, que está imbuído com essa energia, com esse comprometimento, porque as pessoas que andam juntas, elas vão mais longe do que as pessoas que andam sozinhas. As pessoas que andam sozinhas, elas ficam pelo caminho e acabam ficando lá. Pois é, eu acho que juntos somos mais fortes, né? Isso aí. Então a gente tem tudo para tratar ali uma parceria, para te dar as ferramentas para chegar cada vez em caminhos mais longos e em lugares melhores, né? E para você que está acompanhando a gente, a super novidade que eu trago a partir do momento que você assinar a nossa plataforma, sem custo adicional nenhum, você terá acesso para os novos clientes a toda essa reforma, toda essa calculadora com planejador da reforma, toda essa plataforma com vídeo, com várias informações, legislações específicas da reforma para você se atualizar e atualizar o seu escritório. Você que está assistindo esse conteúdo após o lançamento, a gente tem um prazo ali de 60 dias que vai estar valendo essa promoção. Então não deixe de ir lá na publicação, acessar o nosso link e preencher o formulário para você ter acesso a essa ferramenta incrível que vai facilitar o seu dia a dia e sem dúvidas é uma excelente oportunidade, como o próprio Pedro Neri afirmou aqui pra gente que é uma ferramenta fundamental, não é mesmo? Isso aí, obrigatório. Todo contador vai precisar lidar com a reforma tributária. Tem uma boa ferramenta, um bom parceiro do seu lado. É bacana. Não poderia deixar de mencionar em parceria, né? A parceria da LegisWeb com a CCAV é algo que é muito bacana. É um momento que a gente está em contato ali, trocando ideia, vendo o que está acontecendo no mercado. Eu acho que é muito importante esse contato direto, né? Sair um pouco da questão mais virtual, por mais que a tecnologia seja muito importante. E não poderia deixar que é o lugar onde você agrupa seus mentorados, tem pessoas ali que trazem informações. Você pode falar um pouco melhor pra gente como é a funcionalidade e a importância dessa feira, do contador estar de corpo presente numa imersão de contabilidade, com novidade, com expositores, com palestras, dentre outras informações juntas. O Contabilidade Consultiva ao Vivo é o encontro dos contadores mais comprometidos em crescer. Porque eles entendem que para crescer, eles precisam enxergar pontos cegos. O que é um ponto cego? É algo que eu não consigo enxergar na minha vida. É algo que eu estou fazendo de errado e eu não consigo ver, ou algo que eu não estou fazendo e deveria estar fazendo na minha fase. Para um contador crescer, ele precisa destravar pontos cegos, clarear esses pontos. A grande questão é que a gente não consegue enxergar pontos cegos sozinhos. Se a gente conseguisse, eles não seriam mais pontos cegos. Eu conseguiria ver e tô clareando. Eu só consigo enxergar pontos cegos pelos olhos de outras pessoas. Eu preciso que o outro me diga, olha, eu cresci, eu faturava como você 50 mil por mês, agora eu estou faturando 100 mil, agora eu estou fazendo isso. Caramba, eu não estou fazendo o que ele está fazendo. Talvez se eu fizer, eu vou chegar lá nos 100 mil. Eu acabei de descobrir um ponto cego que agora está me fazendo crescer. Ou então, quando eu vejo alguém fazendo algo que, poxa, essa pessoa está motivada, está energizada, eu estou desanimado, Então, o Contabilidade Consultiva ao Vivo é um grande evento de clarear pontos cegos. É por isso que ele é tão transformador. Os contadores saem de lá com uma nova visão do mundo. E essa nova visão passa necessariamente por novas tecnologias. Não dá para fazer contabilidade de jeito artesanal. Não dá para fazer contabilidade sem parceiros fortes do lado. Então, empresas como a LegisWeb fazem parte do nosso método de crescimento que apoiam contadores para terem mais segurança, para terem mais agilidade, para terem mais lucratividade. E é por isso que é um evento tão transformador. A gente faz esse evento apenas uma vez por ano. A nossa próxima edição vai ser em junho, depois do Imposto de Renda, nos dias 25, 26 e 27. E teremos mais de 3.500 empresários contábeis lá. Então é um dos maiores eventos, se não for o maior evento para empresários contábeis do Brasil. Nossa, bacana. Acho que é a segunda edição que a gente está participando, né, Thaís? A gente lá na empresa a gente fica muito animado para esse momento de estar em campos com outros contadores. Se você puder falar um pouco mais de como surgiu essa parceria e você que tem mais experiência a respeito da participação de feiras, como que foi isso? Sim, eu estou à frente da LegisWeb tem 3 anos, né? Então, quando eu fui na primeira feira de negócio, eu fiz uma feira de entidade.
E ali eu vi um cenário não tão, assim, motivador, tão engajado. E aí, conversando com alguns patrocinadores que estavam lá, eles falaram, olha, a Les Web precisa estar em feira de influenciadores, é outro público, né? E foi quando eu voltei da feira, comecei a buscar, né, conhecimento, e conheci o Pedro Nery, o CCAV. Então, nós tivemos lá o ano passado, e aí a Les Web em si participa de feira de negócios há muitos anos, né? Mas quando nós fomos para a feira de influenciador, a minha equipe falou, Thaís, é outra pegada. Olha esse stand, o stand é lotado o tempo todo, é o tempo todo fazendo apresentação. A forma que as pessoas... Até a forma que as pessoas se vestem, o contador se veste, é um contador mais jovem, é um contador mais conectado, é um contador que quer fazer o negócio dele crescer. Então, é muito gostoso, é uma energia muito boa. Esse ano a gente vai com um stand maior, porque a gente sabe que o movimento vai ser maior ainda, né? Legal. Então, vamos estar com os consultores ali também. Então, eu adoro, é um lugar ali onde eu crio conexão, eu vejo mais valor ainda pelo meu serviço, pela minha empresa, né? Você sai dali e fala, nossa, é um mercado muito promissor, é gostoso. Temos que continuar, né? Somos muito útil aí para o contador. Eu acho muito legal, assim, ao pesquisar, ver essa aplicabilidade prática, né, da CCAV, essa questão de troca de ideia, de network. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de trocar ideia. Eu acho que o conhecimento, ele tá para ser difundido. Quanto mais você conhece pessoas, formas de fazer diferentes, isso agrega no seu negócio. Eu acho que foi algo assim que você pensou ao estipular essa feira que é sucesso, né? Você pensou em algo que ainda não tinha no mercado. Sim. A gente tá muito acostumado com congressos, essas exatamente. coisas mais expositoras, de vamos assistir palestras e tudo mais. E você trouxe uma questão que é totalmente diferente e inovadora exatamente. No mercado. O que motivou? Como que foi o processo de criação da CCAV? Olha, para mim é um processo muito especial porque eu fui transformada, minha vida mudou depois de um evento. Nossa. Um evento que me proporcionou tomar uma decisão de mudar de vida, de crescer, de aprender coisas novas, de enfrentar meus medos. E a minha vida prosperou em muitos aspectos depois daquele evento. E aí eu decidi que eu iria proporcionar essa mesma oportunidade para os contadores, deles terem um momento em que eles pudessem tomar decisões de ir para o próximo degrau, de crescer por eles, pelas famílias deles, pelos sonhos deles. Então, o Contabilidade Consultiva ao Vivo nasceu em 2022, foi o primeiro evento nacional pós-pandemia, e a gente reuniu pela primeira vez naquele momento contadores, e desde 2022 a gente dobra de tamanho ano a ano, porque os contadores que foram voltam, e eles voltam mais fortes. Esse é o acordo que a gente tem. Todo mundo volta ano que vem, faturando mais, com mais funcionários, com mais força, para buscar os seus próximos pontos cegos, para poder voltar no ano seguinte mais e mais forte. E esses contadores trazem outros contadores que também querem crescer. Então, nós estamos indo para a nossa maior edição, e essa edição esse evento só cresce porque nós temos parceiros fortes como vocês, que vejam, vocês fazem parte do nosso método de crescimento. Vocês não estão lá só para expor um produto ou um serviço. Sem tecnologias e sem know-how que empresas como a de vocês têm, o contador não cresce. É por isso que essa troca ela é tão poderosa, é por isso que as pessoas que chegam no stand, elas chegam tão animadas e tão com vontade de mudar de vida. Elas não estão lá para poder pegar um brinde no stand, porque brinde não muda a vida delas. Eu não chamo as pessoas para o CCAV para ver um show, apesar de ter um super show de encerramento, mas as pessoas não estão lá para fazer um show, para curtir uma farra, eles estão lá para mudar de vida. E isso faz toda a diferença. Eu fiquei muito feliz, Thaís, de ouvir você falando sobre o valor que você percebe, porque isso é todo mundo se conectando e a gente vê que a nossa vida faz sentido, que tem muito propósito. E que bom ter vocês do meu lado. Bacana. Eu estou muito animado. É um processo de animação na empresa que a gente discute muito como que vai ser, o que a gente vai preparar de inovador. E eu queria saber com você, eu já sei, mas a gente pode dar um spoiler do que vem por aí na nossa participação na feira, que está todo um preparo. Você pode dar algum spoiler do que a gente vai levar de diferencial lá esse ano, Thaís? Sim, a gente tem uma novidade que vai movimentar o mercado, que é o lançamento do simulador da reforma tributária. Nós vamos fazer ali na feira, né? Então toda a nossa equipe vai estar preparada, vamos ter consultores ali para orientar. Então, de primeira mão, os contadores que estiverem ali no CCAV, passem nosso stand para conhecer o nosso simulador, né? E fechar negócio ali junto com a gente. Além disso, nós vamos ter os consultores tributaristas para ter a experiência de uma consultoria ao vivo da Les Web.
Então é isso que nós vamos ter Então é de isso, eu vou novidade. estar lá também, tô Isso bem mesmo. animado. Vai ser uma baita oportunidade, eu quero ver muito cliente já Leis do Web, né? Isso é Que legal. já atendem a gente, eu quero trocar muita ideia, conhecer vocês pessoalmente, porque tem muito cliente que liga, a gente conversa e às vezes liga 1, 2, 3 vezes no dia para trocar um assunto mais específico ali. Então acaba que tem essa proximidade, né? A gente ali é uma empresa que a gente constrói pontes, não constrói muros, né? Então tem sempre essa troca que é muito legal. Eu tô muito animado para ir na feira, vai ser minha primeira feira. Quero trocar ideia, quero estar próximo dos clientes, quero trazer ideias inovadoras e apresentar as ferramentas que a Leis Web tem, né? Que são ferramentas concretas para mudar ali a vida de muitos contadores. Como você mesmo diz, a gente faz parte desse processo de crescimento do contador, né? Então eu acho muito bonito e muito legal essa preocupação, esse nicho que você atua como influenciador e traz essas disposições de crescimento, de troca, que é onde faz o contador faturar mais, né? Eu acho isso extremamente sensacional. Que bom ter vocês com essa animação. Então você, contador que está nos assistindo, olha só, você vai encontrar com esse tipo de parceiro lá no evento, animado, comprometido com o teu crescimento. Do nosso lado também é um momento muito especial, é quando a gente reúne a nossa tribo, aqueles contadores que mais crescem no Brasil. Os contadores têm a oportunidade de conhecer outros grandes empresários contábeis. Eu organizo um grupo chamado Master, que ele reúne contadores que faturam acima de 3 milhões de reais por ano, e só 2% dos contadores no Brasil faturam mais do que 3 milhões por ano. Ou seja, um grupo muito avançado que vai estar lá presente no evento. Então imagina só você tendo a oportunidade de conviver por 3 dias com contadores que faturam 300 mil por mês, 400 mil, 1 milhão por mês. Imagina você poder conhecer a jornada deles e aprender por onde eles passaram, porque você também pode. Se essas pessoas podem crescer, você também pode. E é isso que a gente faz lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo. Estou muito feliz e gostei da novidade, hein? Esse simulador da reforma vai ser um grande lançamento lá no evento. É uma ferramenta robusta, não só, você não vai só ter a oportunidade de ver a ferramenta funcionando, como acesso ali à plataforma ali nos dias de evento, tá? Isso é bacana. Se você tem dúvida da qualidade da nossa entrega consultiva, você vai ter um consultor ao vivo ali com você. Então traga a sua dúvida, né? Traga a sua dúvida por escrito, vem debater comigo, vem debater com os demais consultores que vão estar na feira. É uma oportunidade ali incrível de planejamento para sua empresa. Tem sempre aquele assunto que você precisa debater, você está com dúvida, você aproveite essa oportunidade nesses 3 dias de imersão. E assim, eu tenho certeza que a Leis Web vai te surpreender com o que a gente tem para te oferecer. Tá? Queria te agradecer demais, Pedro, a oportunidade de estar aqui trocando ideias com você, a gente como empresa, né, Thaís? É muito bacana isso, essa troca de informação, todo esse movimento que você traz é muito legal. E basicamente é isso, não sei se a Thaís quer fazer alguma complementação, foi um momento muito bacana aqui de troca de ideias. Sim, é uma experiência muito boa estar conversando com o Pedro, eu falo que o Pedro é uma pessoa, além de visionário, ele também nos incentiva, né? Mostra a importância do nosso produto, a importância do nosso trabalho para o contador consultivo. Então, é uma experiência incrível estar aqui com você e a feira é uma energia maravilhosa antes, durante e depois da feira, né? Então, a empresa fica em movimento aí, acho que uns 3, 4 meses aí de movimento preparativo, feira, depois a gente volta, e aí quando a gente volta, a gente apresenta para a equipe tudo o que aconteceu, aí eles vibram, falam, nossa, aí eles criam mais, assim, empoderamento da marca, eles ficam mais apaixonados pela empresa, pelo produto, é uma energia muito boa. A vontade é de levar todo mundo na feira, né? Todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir pra feira. Todo mundo quer ir. Você não vai me convidar? E assim, todo mundo quer ir. Eu gosto particularmente da Leis Web, que a gente tem muito essa facilidade, essa troca de informação entre os setores, né? E é o momento que eu já vou com o meu caderninho no meu bolso, porque eu já vou anotando ideias para quando voltar eu tenho a oportunidade de se reunir e levar para o desenvolvimento novas ferramentas, porque a gente não paga por aqui, tá? Em relação à reforma, o planejamento é o pontapé inicial. Mas vem muito mais novidade por aí, porque a gente está antenado. A gente está sempre ouvindo o contador e a gente é uma empresa que estrategicamente a gente quer facilitar ali cada vez mais o dia a dia dele. Então tem toda essa preocupação em trazer essas disposições também, né? Então, e basicamente é isso, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Você aí que está nos assistindo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, temos conteúdo diariamente. Segunda-feira a gente tem Leges Responde, que é onde você pode ali participar gratuitamente, trazendo informações sobre a área tributária. Você tem uma participação direta e aberta com os nossos consultores diariamente. A gente tem vídeos todos os meses nas nossas plataformas, YouTube, também temos no nosso Instagram diariamente tudo que sai
de legislação a gente está antenado, publicando. Temos canal no WhatsApp com tudo que muda, regime tributário, benefício fiscal, para você diariamente estar informando os seus clientes, só fazer o redirecionamento por meio do canal nosso no WhatsApp. Então você acessando o nosso site, tem lá uma parte onde você pode cadastrar o seu número e receber diariamente questões a respeito de tudo que sai na legislação, e sem falar no nosso boletim diário, que é ali todas as informações que foi publicado no dia, num lugar só. Então não deixe de contar com a LegisWeb para poder agilizar suas decisões seguras. Beleza? Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa, Pedro. Só agradecer pela oportunidade de estar com vocês, de levar essa mensagem da contabilidade consultiva para quem é cliente, parceiro da LegisWeb. Esse evento gigante só acontece pelo apoio de empresas como vocês, que estão lá ajudando o contador a crescer, que estão lá trazendo energia, trazendo educação, trazendo tecnologia. E é um privilégio poder ter vocês do meu lado. Dizer que eu estou muito animado também para o Contabilidade Consultiva ao Vivo, e estou feliz de saber que vocês também estão, porque é esse tipo de animação que você, contador, vai encontrar lá no evento. Então, quero te convidar a nos acompanhar nas redes sociais, no @Contabilidade Consultiva, lá no Instagram. Todo dia tem conteúdo gratuito para te ajudar a crescer na tua empresa contábil. E eu espero te ver pessoalmente lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo. 3.500 empresários contábeis estarão lá. Espero que você seja um deles. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Até mais.